Histórias assombradas. Olá, vamos a mais um relato do Histórias Assombradas. Relato de hoje: Caçados pela Besta. A todos vocês que por algum motivo devem estar lendo essas linhas que resolvi escrever sobre um assunto tão polêmico. Vocês devem acreditar, caso contrário, não perderiam seu precioso tempo em palavras que não tenham sentido. Meu nome é Paulo e meus amigos se chamavam Roberto e Pedro. Todos nós estudávamos na mesma faculdade. Eu tinha 25 anos, Roberto 32 e Pedro tinha 26. Bem, éramos basicamente da mesma faixa etária quando tivemos que passar por momentos tão assustadores. Quando eu disse que Pedro tinha 26, não foi porque esses fatos aconteceram há alguns anos atrás, tão somente. E sim porque, infelizmente, vou narrar a vocês. Estávamos no terceiro ano da faculdade de Biologia, pois tudo o que amávamos e ainda amamos são os animais. Eu, Pedro e Roberto estávamos na mesma classe. Incrível era vê-los debatendo sobre as aulas. Eu ficava muito curioso em saber o ponto de vista de cada um. Éramos como os três mosqueteiros. Nossas ideias e nossos ideais sempre iam ao mesmo encontro. Isso eu sempre achei admirável. Sempre fui um aluno bem envolvido, principalmente quando o assunto era ecologia, ecossistema, flora e fauna, enfim. Todos tínhamos os mesmos ideais e os mesmos pensamentos. Por isso nos dávamos tão bem. Eu sempre fui mais contido e determinado. Já Pedro e Roberto, às vezes, tinham os seus momentos de imprudência. Coisas corriqueiras do dia a dia. Nada que comprometesse as nossas amizades. Todos nós tínhamos namoradas, e o engraçado de tudo isso é que nenhuma delas estudava em nossa classe, e nem mesmo pertenciam ao mesmo ano que o nosso. Foi num desses verões bem quente que tudo aconteceu. Justamente quando Pedro e Roberto decidiram que iriam acampar na mata por uns 2 dias. Ficou decidido que nenhuma das namoradas iria, pois elas pareceram não gostar da ideia. A princípio, até mesmo eu fiquei um tanto receoso, pois fui pego repentinamente com a notícia. Na verdade, depois, analisando, eu fiquei fascinado com a ideia, apesar do meu receio, pois a floresta e os animais eram a minha vida, eu amava tudo aquilo. Em meus pensamentos, esse tipo de passeio ou viagem teria que ser planejado com no mínimo 1 mês de antecedência. Eis então o meu receio, porque isso não aconteceu. Foi a surpresa de um dia para o outro que me deixou um pouco receoso, simplesmente por não ter sido planejado. Bem, como fui informado praticamente um dia antes da nossa pequena aventura na mata, também fiquei curioso para saber qual seria essa mata. Pedro e Paulo me informaram que seria nos arredores da Mata Atlântica, já que morávamos muito perto. Então, marcamos o horário e o local para nos reunirmos, e foi assim que começamos a nossa pequena saga. Iríamos desbravar um pequeno trecho da Mata Atlântica. Tudo parecia muito festivo e alegre, afinal, nós estudávamos sobre a floresta e seus animais, mas nunca tínhamos participado de uma experiência tão real. Eu havia preparado alguns sanduíches para comer naquela noite,
quando chegássemos ao local. Já Roberto e Pedro trouxeram cada um deles. Esses tipos de malas, bem específicas, eram bem maiores que a minha, me fazendo supor que eles já planejavam essa viagem há algum tempo. Pedro e Roberto realmente pareciam estar bem preparados. Tanto é que os dois diziam ter trazido até uma arma, tipo dessas, um revólver mesmo, calibre 38, e também 2 facões desses para abrir alguma clareira, se necessário fosse. Bem, em uma mata, às vezes podemos nos deparar com uma cobra, uma jaguatirica, essas onças do mato, coisas comuns por aqui. Partimos de carro até um determinado ponto. Dali em diante, entramos numa trilha para chegarmos ao nosso destino. Quando chegamos ao local, o véu da noite já cobria a mata e uma garoa bem fraca começou a cair. Pedro e Roberto pareciam bem empolgados. Já até empunhavam os facões, cada um com o seu. Eu, porém, empunhava apenas um pequeno canivete. Na verdade, eu nunca fui um adepto a qualquer tipo de arma. Meu lema era paz e harmonia, principalmente quando se tratava da Mãe Natureza. Pedro e Roberto, como eu havia dito antes, tinham um certo comportamento, às vezes imprudente. E foi assim que adentramos a trilha, cada um com a sua lanterna acesa, para podermos visualizarmos o local. Interessante como a mudança do dia para a noite muda totalmente tanto o clima no ambiente quanto o nosso comportamento. E pensar que algumas horas antes estava tudo claro, tudo visível. Porém, agora tudo se apresentava num tom mais sombrio e sinistro ao cair da noite. A neblina era comum naquela área de mata em virtude de ficar bem próximo à serra, um fenômeno comum nessa época do ano. Caminhamos aproximadamente umas 2 horas, trilha adentro. Eu confesso, foi uma experiência inédita e apavorante, pois a floresta parecia não gostar de nossa presença no local. Um silêncio sepulcral nos acompanhou por muito tempo. Eu juro que naquela noite parecíamos estar sendo observados. Foi essa a minha sensação. Pedro e Roberto já não esboçavam mais tanta alegria. Parece que também sentiram que nós não éramos bem-vindos ali. Interessante como as coisas mudaram repentinamente. Antes, estávamos eufóricos com tudo aquilo. Em seguida, nossos olhos já se cruzavam como se quiséssemos dizer uns aos outros que aquela aventura não seria tão boa assim. Seria presságio? Nós 3 procuramos nos revezar na caminhada. Como eu não estava com nenhum facão, Roberto ia à frente, a uns 5 metros, desbravando a mata, que começou a ficar mais densa e fechada. Pedro ficava mais atrás com seu facão, a uns 6 metros, para dar uma espécie de proteção à retaguarda naquela imensa escuridão. Eu continuava no meio, e muito mais tenso. Isso porque, naquela noite, eu me lembro que Pedro sussurrou bem baixinho. Tinha alguma coisa nos seguindo. As mãos de Pedro pareciam tremer muito. Eu percebia também pelo facão em sua mão direita. Nossas lanternas começaram a falhar justamente no pior momento. A de Pedro se apagou primeiro, pois já não conseguia mais vê-lo. Paulo, à minha frente, disse que tínhamos que dar um jeito e acamparmos ali mesmo, pois a lanterna dele também começava a falhar. A minha estava até que boa, pois as pilhas que estavam nelas são dessas mais duráveis. E foi num pequeno espaço de tempo que nós ouvimos passos bem pesados, bem próximos de nós, e muito mais de Pedro. Pedro, ainda um pouco distante e com a voz trêmula e com muito medo, sussurrou:
Tem algo nos seguindo, desde que entramos na trilha. Eu tentei acalmá-lo, e Roberto ainda disse para que ele se juntasse a nós. Mas ficamos ali estático, como uma pedra, olhando para o seu lado esquerdo, como se tivesse visto um fantasma no meio daquela escuridão. Eu tentei acalmá-lo, e Roberto ainda disse para ele que se juntasse a nós, mas ele ficou ali, estático como uma pedra, olhando para o seu lado esquerdo como se tivesse visto um fantasma no meio daquela escuridão. De repente, um uivo macabro sacudiu o local, seguido de urros e passos bem pesados, quebrando galhos e amassando folhas. Pedro não estava bem visível. Eu ainda gritei: "Saia daí, Pedro! Corra! Vamos correr!" Subitamente, um grande vulto pulou em cima de Pedro e o agarrou pelo pescoço. De longe, parecia um urso. Aquilo saiu arrastando Pedro mata dentro. Naquele momento, mesmo assustados, conseguimos ouvir gritos desesperados de Pedro pedindo socorro para eu e Paulo. Mesmo com muito medo, eu e Roberto saímos correndo atrás de Pedro e daquela criatura que foi sumindo aos poucos dentro da mata. Os gritos de Pedro já não podiam ser mais ouvidos. Eles foram cessando aos poucos, talvez pela distância, ou por já não ter mais força para gritar. Quando Roberto chegou, alguns minutos depois de ter me alcançado, me disse com a voz ainda bem ofegante: "Esqueça, ele já deve estar morto." "Como?" eu disse. Foi então que, com a sua lanterna, ainda que meio fraca, iluminou e me mostrou atrás de nós, entre as folhas e no chão, uma trilha de sangue. Aquilo me deixou estático e boquiaberto. "Temos que sair daqui", disse ele, ainda bem assustado e ofegante. Eu fiquei com muito ódio na hora que percebi aquela trilha de sangue deixada por aquela besta. Percebemos que estávamos bem fora do caminho. Naquele momento me bateu o desespero. Nós ali, perdidos, sem nossas malas, pois na correria elas caíram ou devem ter caído. Mas naquela escuridão não tinha como achá-las. Ao longe, aquela besta soltou mais um uivo desses bem medonhos, de gelar o sangue de qualquer um. Roberto olhava para mim como se dissesse: "Seremos mortos por essa criatura, com certeza." Estávamos tão focados em passar a noite naquela mata que não tínhamos sequer nenhuma noção de horas. Isso tudo porque queríamos uma aventura bem original, por isso não trouxemos nossos relógios. Roberto foi bastante perspicaz e disse para mim: "Vamos fazer uma fogueira. O que quer que seja que tenha levado Pedro vai nos importunar e voltará para tentar nos levar também. Então, vamos acender essa fogueira e tentar ficarmos aqui até o amanhecer. Depois, vamos atrás de Pedro, ou achamos o caminho de volta e vamos até a polícia." Foi o que disse Roberto. Eu não consegui pensar em uma outra opção, pois estava escuro demais, não se via um palmo à frente. Muito pelo contrário, era só neblina e aquele silêncio sepulcral. Mesmo na escuridão total e ainda com muito medo daquela besta, que certamente poderia voltar a qualquer momento e nos importunar, eu e Roberto começamos a procurar galhos secos para tentar fazer uma fogueira, bem à moda primitiva, esfregando um graveto no outro. Ficamos ali por bons minutos agachados, tentando acender e nada. Eu esfregava um pouco e Roberto em seguida. Uma espécie de turno para não cansarmos as mãos. Foi quando uma leve fumaça começou a aparecer e se misturar com a neblina do local. Aos poucos, nossos corpos foram chegando à temperatura normal e começamos a sentir muito frio. Eu olhava para os lados, mas só via neblina e árvores. O fogo veio depois de muitas tentativas. Roberto conseguiu bons galhos e, enfim, começamos a nos sentir um pouco mais seguros. Agora, com um pouco de calor,
para nos aquecermos. Estávamos tão embrenhados na mata que até mesmo o céu e suas estrelas pareciam não existir naquele lugar. Roberto estava bem abalado, pois ele era muito mais próximo de Pedro do que eu. Lágrimas começaram a verter dos seus olhos durante um choro muito incessante. Lágrimas começaram a verter de seus olhos durante um choro incessantemente. Eu o abracei e disse a ele: "Vamos ficar unidos, meu amigo. Que Deus tenha piedade de Pedro. Agora temos que pensar em nós dois, pois ainda estávamos vivos." Quando o fogo atingiu um certo patamar, ficando com suas labaredas mais altas, percebemos um certo volume a uns 10 metros à nossa frente. Era a mala de Pedro, provavelmente havia arrebentado com toda aquela movimentação. Roberto, mais que depressa, abriu a mala. Parecia estar atrás de algo muito importante. Eu perguntei: "O que foi, homem? Por que essa pressa?" Foi então que ele tirou da bolsa um velho revólver. Eu ainda me lembro que disse a ele naquele dia: "Esse revólver não salvou a vida de Pedro, meu amigo." Vasculhamos a mala e encontramos alguns sanduíches que Pedro havia preparado para a nossa aventura. Havia também um cobertor desses de solteiro, provavelmente para passar a noite agarrado a ele. A madrugada parecia não ter fim até comermos aqueles sanduíches, pois a fome bateu de uma forma bem rápida. Começamos a falar de Pedro, o quão alegre ele era. Roberto mais uma vez caíra em lágrimas. Ficamos ali envoltos ao fogo para tentarmos nos aquecer, tanto os nossos corpos quanto nossos corações, pois Pedro estava em nossos pensamentos. Roberto ficou apavorado e eu também, quando naquele momento começamos a ouvir passos e estalos de galhos se quebrando no meio da mata. Rapidamente eu tomei o revólver de suas mãos e disse que ele estaria melhor com o facão, pois tremendo daquele jeito ele poderia até me atingir. Mas um uivo saiu da mata. Parecia não estar tão perto. Mesmo assim, empunhei a arma e mirei naquela direção e disparei 2 ou 3 vezes. Por um momento, um silêncio pairou de tal forma que até mesmo se uma pena caísse no chão, poderíamos escutá-la. Roberto ficou bem assustado nesse momento. Eu percebi seus olhos ficarem estatelados e seus dentes pareciam bater e bater. Eu também estava com muito medo, ali naquela escuridão, sem saber o que fazer. Roberto parecia bastante assustado. De repente, escutamos mais barulhos na mata. A criatura parecia estar nos rodeando e tentando nos matar de medo. No íntimo, eu me perguntava que criatura era aquela. Nesse momento, parece que Roberto adivinhava os meus pensamentos. Ele se virou para mim com os olhos bem marejados. "É um lobisomem, eu tenho certeza. Meu pai já havia me dito a respeito dessa criatura." Eu já havia ouvido a respeito, mas, mesmo estudando sobre animais e coisas do tipo, nunca dei crença a essas histórias. Os barulhos pareciam estar circulando ao nosso redor. A fera estava tentando nos acuar e talvez dar a nós o mesmo destino que deu ao nosso amigo Pedro. A madrugada estava terminando e mesmo assim aquela besta deu um último e sinistro urro, como se avisasse que iríamos nos ver novamente. A madrugada estava terminando e mesmo assim aquela besta, de repente, ainda deu um último e sinistro urro, como se avisasse que iríamos nos ver novamente. Aquela foi uma das piores noites de minha vida. Tivemos que passar ali no meio do mato, com muito frio e medo, e ainda sentir a perca do nosso grande amigo Pedro, o qual nem sequer sabíamos onde estava. O dia raiou por completo, e então tudo foi ficando menos sombrio, a não ser pela ausência de nosso amigo Pedro.
Conseguimos achar o caminho, mesmo exaustos, mas nada de Pedro e nem sequer seu corpo. Comunicamos à polícia, que fez buscas por horas e horas e com muito custo conseguiu encontrar o corpo de Pedro, ou o que restou dele. Segundo os policiais, pedaços do corpo estavam espalhados por toda a mata. Aquela notícia nos dizimou por completo. Tanto eu como Roberto e os familiares de Pedro. Nossos depoimentos foram colhidos por aqueles policiais, mas nenhum deles acreditaram em nossa história. O que eles nos disseram é que aquilo foi obra de um cachorro selvagem. Eu e Roberto não tínhamos a mesma opinião. Tudo que posso dizer é que naquela noite uma besta estava no meio da mata, à espreita, para nos matar e nos amedrontar. Nós escapamos graças a Deus, mas Pedro não teve a mesma sorte. Por isso, tome muito cuidado quando for acampar, pois a besta pode estar afora.